Boa noite. De repente, você escuta um som lá fora. Pode parecer só o vento, mas nessa hora da madrugada, quando o mundo dorme, o vento não carrega apenas folhas. Ele traz consigo segredos antigos, histórias que foram esquecidas, mas que a escuridão insiste em revelar. O que o dia esconde, a noite, teimosa, expõe sem piedade. E é sobre uma dessas noites que vou te contar agora. Uma noite em que o silêncio não era só silêncio, mas um grito abafado. Uma noite onde a escuridão não apenas cobria, mas guardava algo que nunca deveria ter sido encontrado. Foi uma noite que mudou a vida de um jovem para sempre. Joaquim era conhecido na pequena vila por ser destemido. Falava alto, andava com o peito estufado e ria dos medos alheios. Quando os mais velhos mencionavam a antiga fazenda abandonada no meio do mato, ele sempre zombava, dizendo que não acreditava em assombrações. Essas coisas não existem, ele repetia, até que um dia, desafiado pelos amigos e pelo próprio orgulho, decidiu provar que tinha razão. Numa noite sem lua, quando as sombras eram mais escuras e o ar mais pesado, ele pegou sua lanterna, um velho facão, e partiu em direção à fazenda. O caminho era estreito, rodeado por árvores altas que balançavam ao vento, fazendo um som que lembrava sussurros. Quanto mais se aproximava, mais o silêncio tomava conta. O canto dos grilos, o piar das corujas, tudo foi desaparecendo, como se a natureza também tivesse medo daquele lugar. Quando chegou em frente à casa, a visão era assustadora. Um casarão antigo, com as janelas quebradas e a madeira podre, parecia estar à beira de desabar. Mas o que mais chamava a atenção era a sensação. Era como se o ar ali estivesse parado, pesado, e uma presença invisível o observasse. Ele empurrou a porta com força. Ela se abriu com um rangido longo que ecoou pela casa vazia. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas, mas Joaquim continuou. No salão principal, os móveis cobertos de poeira pareciam estátuas de uma outra época, paradas no tempo. A luz da lanterna dançava nas paredes, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que não havia nada ali, só uma casa velha e abandonada. Mas, no fundo, uma sensação desconfortável crescia. Subindo as escadas, o chão rangia alto, como se estivesse reclamando de sua presença. Ele alcançou o andar de cima, onde uma porta entreaberta chamava sua atenção. A luz da lanterna tremia em sua mão quando ele se aproximou. Empurrou a porta devagar, e ela abriu sem fazer barulho, revelando um quarto escuro e gelado. No canto mais distante, algo chamou sua atenção. Havia uma figura encolhida, encostada na parede. No início, ele pensou que fosse um pedaço de pano ou um móvel, mas, conforme se aproximava, percebeu que era uma pessoa. Ou melhor, parecia ser uma. Era uma mulher com um vestido branco, sujo e rasgado. Os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto, escondendo seus olhos. Ela estava imóvel, como uma boneca quebrada, e o ar ao redor dela parecia ainda mais frio. Joaquim sentiu um arrepio forte, mas sua teimosia o impediu de sair correndo. "Quem é você?" ele perguntou, com a voz trêmula. A figura não se mexeu. Ele repetiu a pergunta, mas desta vez o silêncio foi cortado por um som baixo, como um sussurro que vinha de todos os lados. E então a figura começou a se mover. Devagar, ela levantou a cabeça. Os cabelos desgrenhados se afastaram, revelando um rosto pálido, com olhos completamente negros, sem vida. A boca se abriu num sorriso torto, desumano, e um som gutural escapou, como se viesse do fundo da terra. Joaquim tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. Ele estava paralisado, preso pelo medo. A figura se levantou lentamente, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. A cada passo que ela dava em sua direção, o chão parecia afundar.
A luz da lanterna piscou e apagou, mergulhando o quarto na escuridão. Joaquim sentiu o cheiro podre se intensificar, como se algo estivesse apodrecendo ali mesmo. A figura se aproximou mais, até que ele podia sentir o frio dela penetrando em sua pele. Foi então que ela ergueu a mão, com unhas longas e sujas, e tocou o rosto dele. O toque foi gelado, mas queimava como fogo. Joaquim soltou um grito que ecoou pela casa, mas não havia ninguém para ouvir. A última coisa que ele viu foi o rosto daquela criatura se aproximando, os olhos negros refletindo sua própria imagem aterrorizada, antes que tudo ficasse escuro. Na manhã seguinte, os amigos de Joaquim, preocupados com sua demora, resolveram ir até a fazenda. Encontraram a porta aberta e lá dentro, o silêncio era mortal. Subiram as escadas com cuidado e quando chegaram ao quarto, a visão os fez gelar até os ossos. No chão, apenas o facão de Joaquim, encravado na madeira, e marcas profundas de unhas arranhando as paredes. Dele não havia sinal algum. Na manhã seguinte, os amigos de Joaquim, preocupados com sua demora, resolveram ir até a fazenda. Encontraram a porta aberta e lá dentro, o silêncio era mortal. Subiram as escadas com cuidado e quando chegaram ao quarto, a visão os fez gelar até os ossos. No chão, apenas o facão de Joaquim, encravado na madeira, e marcas profundas de unhas arranhando as paredes. Dele não havia sinal algum. Desde então, quem passa perto da fazenda nas noites de vento jura ouvir um sussurro, como um aviso, e alguns até dizem que viram uma figura de vestido branco, parada na janela, observando, esperando pela próxima alma corajosa que se atreva a entrar. Agora, me diga, você ainda tem coragem de andar sozinho por aí?